Fala galera, Miuri do LeetCode Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 33, Search in Sort in Rotated Sorted Array. É uma questão de nível médio. Aqui ele nos diz que nós vamos receber uma lista nums de valores que vão estar em ordem crescente e todos esses valores são únicos, não temos nenhum duplicado na nossa lista. Beleza? Ele nos diz aqui só o que aconteceu com essa lista aqui. Basicamente essa lista ela tinha uma ordem, certo? Uma ordem aqui crescente, então pegou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, e em algum momento aqui escolheu um ponto dentro dessa lista, então um pivô aqui, sei lá, nesse 2 aqui, por exemplo, escolheu e pegou todos esses valores que estão na esquerda aqui e jogou para o final dessa lista aqui, beleza? Fez uma rotacionou, né? Jogou o que tinha no início, jogou para o final. Simplesmente foi feito essa transição aqui. É isso que ele explica nesse texto aqui todo. E ele pede para a gente retornar, certo? O valor. Ele pede para a gente retornar o valor aqui da posição aonde vai estar esse target aqui que nós vamos receber. E caso a gente não encontre, caso ele não exista nessa lista, a gente retorna -1. Beleza? Isso aqui, a primeira opção é simples, né? A gente pode simplesmente pegar e passar por essa lista aqui. Então a gente pode pegar, né, e dar um range aqui do len, beleza? Daquele nums, show, e a gente simplesmente vai verificar se o nums naquela posição i ele é igual ao target, beleza? Então ele é igual ao target aqui. Caso seja, a gente simplesmente retorna aquela posição, e caso passe por tudo isso aqui e não encontre, a gente retorna -1, beleza? Vou rodar os testes aqui, vamos ver que é uma solução muito boa, certo? Um tempo de complexidade muito bom aqui. Eu tenho um tempo de complexidade que deu 100% até aqui, e é um tempo de complexidade, certo? Aqui, linear, beleza? Então a gente tem um tempo de complexidade linear e um espaço de complexidade aqui, ele é constante, não criamos nada, beleza? Só que o único detalhe é que essa questão, ela por motivos óbvios, né? Não seria médio à toa, ela pede para a gente escrever isso obrigatoriamente com um tempo de complexidade log n, beleza? Então, log n a gente já está falando, a maioria das vezes já está falando em binary search, e nesse caso também é fazer uma busca binária aqui na nossa lista. Então vamos aqui no código, ele passa uns exemplos aqui, mas não dá muita informação, então vamos lá no código aqui no Miro para a gente pensar aqui como é que a gente pode resolver isso. Pensando, né, binary search. Binary search nós temos sempre dois ponteiros, certo? Um no início e um no fim. E vamos buscar um ponteiro no meio aqui, certo? Então temos um ponteiro left aqui que eu vou chamar e right, beleza? E vamos ter um ponteiro mid aqui que seria no meio desse cara. Agora a única questão aqui a gente tem que pensar aqui, independente de como esteja reorganizada aqui essa nossa lista, nós sabemos que dentro dela tem duas listas que estão em ordem crescente, certo? Independente da lista que a gente pegar, nós temos que dentro dela ali tem duas listas que estão em ordem crescente. Nesse caso aqui é o 4 e o 5, certo? E o 0 até o 3 aqui, beleza? Sempre vão ter essas duas listas aqui. Agora, como é que a gente faz para identificar que esse target aqui ele estaria dentro de uma dessas duas listas aqui? Aí o que a gente pode pensar é como é que a gente identifica que estamos nessa lista, por exemplo, nessa lista aqui da esquerda, ou estamos nessa lista aqui da direita. Uma das formas da gente identificar em qual lista, né, que nós estamos seria verificarmos, né, se o ponto que a gente encontrou aqui, se esse ponto aqui, o valor que tem aqui no caso é o 0, certo? Ele é, no caso, menor do que o 3, certo? Se você quiser verificar primeiro da direita, ou se você quiser verificar primeiro da esquerda aqui, se o 4 aqui ele é menor ou igual a esse cara aqui, ao 0, beleza? Aí você sabe se você vai encontrar qual é a sequência que vai estar em ordem, certo? Porque para fazer o binary search, eu preciso estar numa sequência que esteja em ordem crescente, né? Não adianta eu fazer um binary search numa lista que tenha, por exemplo, essa sequência aqui, igual tem ali, beleza? Então não faz sentido eu fazer uma busca binária nessa sequência aqui. Show? Então, primeira coisa é a gente identificar aonde está essa lista. Eu vou utilizar como padrão aqui, vou olhar sempre para a esquerda, certo? Então, eu vou estar pegando o mid aqui, que vai ser o meu 0, e vou verificar na esquerda, aqui na ponta da esquerda, se esse valor aqui, que eu sempre vou ter acesso, que eu vou estar apontando
no left para ele aqui, se esse valor aqui ele é menor ou igual ao meu zero, beleza? Encontrei esse cara aqui, ele é menor ou igual ao meu zero? Não, né? O 4 é maior do que zero. Então, eu necessariamente sei que essa daqui não é uma lista, não é a minha lista que está em ordem crescente. Então, eu vou olhar somente para, agora, vou olhar somente para essa minha lista aqui, certo? Que eu sei que agora o 0 até o 3 vai necessariamente ser a minha ordem crescente, certo? Eu vou estar em ordem crescente aqui. E agora eu aplico o binary search nesse cara aqui. Então, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se o meu target, certo? Vou verificar se o meu target ele está dentro desse intervalo. Então, se o meu mid ali, certo? Ele é menor do que o meu target e esse meu target seria menor ou igual, né, do que o meu right, do que eu tenho no meu right ali. Se isso daqui acontecer, o que eu vou fazer? Certo? Isso daqui aconteceu, quer dizer que meu target ele está dentro desse intervalo aqui, beleza? Ele está dentro desse intervalo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente, né, andar com o meu left, certo? Para o meu mid mais um, beleza? Então, eu ando para esse cara aqui. Show? E agora eu vou fazer a conta toda de novo. Todo o meu cálculo aqui de novo. Então, isso daqui, beleza. E agora o que eu vou fazer? Vou olhar agora para o mid. Qual vai ser o meu mid aqui? Essa posição mais essa dividido por 2 vai me dar esse mid aqui, que vai ser o 2. O 2 é igual ao que eu tenho, beleza. É o resultado que eu vou ter aqui. Eu vou entregar simplesmente esse valor aqui, beleza? Agora, se a gente pegar, por exemplo, um exemplo da esquerda ali, então a gente vai pegar aquele exemplo que tem lá, que é o 4, 5, 6, 7, beleza? Então a gente vai ter 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, aqui, beleza? A gente tá, vamos buscar aqui um target de 5, por exemplo. Quero buscar o 5. O que eu vou fazer aqui de novo? Ter os dois ponteiros, certo? Um na esquerda e um na direita, e vou encontrar um no meio. Nesse caso, vai apontar aqui para o 7. Beleza? O que eu vou verificar agora? Vou verificar se esse 7 aqui, ele é, o meu 4 no caso, né? Ele é menor ou igual ao meu 7. Opa, ele é menor ou igual ao meu 7. Beleza, então eu vou estar olhando agora para essa minha lista aqui. Show de bola. Agora o que eu vou verificar? Eu vou verificar se o meu left, né? Então agora como eu estou na minha lista da esquerda, eu vou verificar se o meu left ele é menor ou igual do que o meu target, se o meu target está nesse intervalo aqui. Então, se o meu target estiver nesse intervalo ele for menor do que o que tem no meu mid ali, certo? Aí eu simplesmente utilizo essa minha lista aqui. Nesse caso, ele é, né? Então eu vou simplesmente esquecer tudo que tem desse lado aqui, vou pegar o meu ponteiro da direita e vou jogar para o 6, beleza? Meu mid vai estar no 5 aqui e eu vou encontrar a minha resposta, beleza? Então eu vou passar aqui agora para o código. O que seria isso, né? A primeira coisa, eu vou criar os meus ponteiros left e right aqui. Meu ponteiro left ele começa sempre no 0, certo? Meu ponteiro right ele vai começar sempre no final da minha lista aqui, beleza? Menos 1. E agora eu vou fazer a busca por esses caras. Então, enquanto o left for menor, certo? Ou igual ao meu right, certo? Porque é igual, porque eles podem apontar, certo? Para o mesmo cara aqui ao mesmo tempo e vai ser esse último cara, a verificação. Então, eu posso apontar aqui. O que eu vou fazer? Vou calcular o que seria o meu mid, né? Então, o meu mid vai ser left mais o meu right, certo? E pega a parte inteira dele aqui arredondando para baixo. E agora eu vou verificar se o meu nums na posição mid for igual ao meu target, aí eu simplesmente tenho que retornar essa minha posição, beleza? Agora que vem a questão. Então, se vou fazer agora a verificação para saber se eu vou para a esquerda ou para a direita. Vou olhar o intervalo da esquerda ou o intervalo da direita. Então, vou verificar se o meu nums na posição left for menor ou igual ao meu nums naquela posição mid, certo? Estou fazendo aquela verificação que a gente falou aqui no meio. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar para esse intervalo, certo? Vou ter que olhar para esse intervalo aqui, beleza? Então, agora eu vou ter que verificar se o meu nums em left aqui, ele for menor ou igual ao meu target, certo? O meu target está nesse intervalo do meu nums em left e o meu nums no mid. Ou seja, se o meu target ele está dentro desse intervalo aqui, dentro desse intervalo aqui, beleza? Se ele estiver dentro desse intervalo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente, né, andar com o meu right para esse cara aqui. Então, meu right aqui, ele passa a receber o meu mid, certo? Meu mid menos 1, beleza? E caso
não esteja, quer dizer que ele está na outra porção da minha lista, certo? Então eu vou verificar agora, vou jogar o meu left para o meu mid aqui, mais um, beleza? E agora, caso ele não esteja nesse intervalo aqui, ele necessariamente vai estar, vou ter que procurar no próximo, certo? No intervalo da direita agora. Então agora eu vou verificar se é esse intervalo aqui agora, né? Então agora se meu nums na posição mid aqui, ele for menor do que o meu target e ele for menor ou igual do que o meu nums na posição do right, certo? O que eu tenho que fazer aqui? Se isso daqui acontecer, se ele estiver dentro desse intervalo aqui, eu tenho que andar agora com o meu left. Então, meu left recebe o mid mais um. E se isso daqui não estiver nesse intervalo, quer dizer que ele está no intervalo aqui da esquerda. Então, eu tenho que andar com o meu right aqui, que vai receber o mid menos um. Beleza? E ao final disso tudo, eu simplesmente retorno menos um caso eu não encontre nada. Beleza? Vou rodar esse código aqui. Passou nos testes, vou submeter. E agora também nós temos um algoritmo aqui rodando com um tempo de complexidade O de log n, beleza? E também temos um espaço de complexidade aqui, não aumentamos nem nada, simplesmente mantemos o nosso espaço de complexidade constante, beleza? Esse foi mais um exercício aqui do LeetCode, amanhã a gente volta com mais um. Valeu!